Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao Arena de hoje. Nós estamos numa série maravilhosa sobre a verdade. Estamos aqui pela TV, mas também pelo rádio. E eu quero mandar um abraço para todos os amigos ouvintes da rede de rádios Novo Tempo por todo o Brasil e até mesmo fora do Brasil. Bom, antes da gente entrar no tema de hoje, eu queria lembrar que nosso programa está em todas as redes sociais. O Arena, ele está no Facebook, você sabe, facebook.com/Arena do Futuro. Estamos também no Twitter, @Arena do Futuro, e ainda no Instagram, também Arena do Futuro, @Arena do Futuro, ok? Esse é o nosso endereço nessas redes sociais. Mas também eu quero informar a você que nós temos um canal no YouTube. E você pode ali entrar, você pode realmente receber os vídeos, você pode fazer o curso Bíblico A Verdade. Vai lá e se inscreve no nosso canal e assim você vai acompanhar cada passo, cada mensagem, vai saber primeiro tudo o que está acontecendo no Arena, tá bom? É youtube.com/Arena do Futuro NT. Assim, nós estamos em contato durante toda a semana e durante todo o ano. Ok, prepare-se agora porque o tema de hoje é a verdade sobre os sinais dos tempos. Prepare o seu coração. Muito bem, já estamos com a Bíblia em mãos. Por favor, pegue a sua caneta, convide os seus amigos, os seus familiares e vamos ao estudo de hoje. Queremos saber sobre os sinais dos tempos. É importante saber uma coisa que a Bíblia menciona lá no livro de Daniel. Daniel fala sobre o tempo do fim. E quando a gente lê isso no livro de Daniel, a gente faz uma ligação com o livro de Mateus, as palavras de Jesus, e a gente começa a entender então que nós realmente já estamos no tempo do fim. E eu queria abrir a Bíblia com você em Amós, capítulo 3, verso 7, para começar a entender esse assunto. Diz assim: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Esse é um texto chave, importante para entender o tema. O texto diz que Deus não permite que nada aconteça sem que primeiro ele revele aos seus servos, os profetas, ou através dos seus servos, os profetas. E, de fato, as profecias indicam em que tempo estamos vivendo, em que momento da história estamos vivendo. Quando você vai para Daniel, ele fala que estamos no tempo do fim. Mas quando você vai para a primeira carta de João, lá no finalzinho da Bíblia, perto do Apocalipse, você vai para 1 João, por exemplo, seja o capítulo 4, seja o capítulo 5, ele fala assim: filhinhos, já é a última hora. Ele menciona isso de maneira assim muito direta. Já é a última hora, ele menciona. Então, a gente fica pensando o seguinte: nós estamos no tempo do fim e já é a última hora e o anticristo está para aparecer, ou ele já existe, ou ele já está se movendo por aí. Enfim, o que a Bíblia fala sobre os sinais dos tempos? Essa é uma boa pergunta e a Bíblia tem a resposta. Vamos então abrir agora no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, e vamos ver aqui a pergunta feita pelos seguidores de Jesus. Mateus 24, verso 3. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Você viu que aqui tem uma pergunta importantíssima feita pelos discípulos: quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? Me parece que nós poderíamos dividir isso aqui em duas perguntas. A primeira seria quando, e a segunda, que sinal haverá? Quando a Bíblia menciona essa pergunta, nós somos levados a ler alguns textos para tentar receber a resposta. A primeira é: quando sucederão essas coisas? Quando? Quando? Então você vai para Mateus 24, verso 36, e você descobre o seguinte, veja lá. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Então a pergunta quando é respondida por esse verso. O dia e a hora ninguém sabe. Embora,
com o passar do tempo, alguns homens e alguns grupos religiosos tentaram responder essa pergunta. Quando seria o fim? Quando seria a volta de Jesus? E você sabe que algumas pessoas marcaram datas para a volta de Jesus. Uma dessas datas foi exatamente 1844, quando um grupo de estudiosos da Bíblia chegaram à conclusão de que Jesus viria em 1844. E como você e eu sabemos, Jesus não veio. Depois, um outro grupo marcou a outra data, para 1875. E outra vez, Jesus não veio. E depois, um outro grupo marcou uma outra data. O ano seria 1914. E como você e eu sabemos, em 1914 aconteceu a Primeira Guerra Mundial, não houve a volta de Jesus. Depois marcaram outras datas, e várias datas foram marcadas, mas uma data que chamou a atenção do mundo inteiro é o ano 2000, foi o ano 2000, quando as pessoas diziam 1000 chegará e de 2000 não passará. E eu lembro que de 99 para o ano 2000 houve uma comoção mundial, onde as pessoas realmente ficavam assim, atentas a qualquer detalhe, pensando que o mundo poderia acabar no ano 2000. E como nós sabemos, o mundo não acabou, o tempo passou. Depois marcaram outras datas, marcaram para 2001, 2010, 2011, 2012, lembra de 2012? O calendário maia? Pois é, as pessoas também marcaram, dizendo assim, 2012, agora sim virá o fim. E o fim não veio, Jesus não voltou. E agora tem gente marcando para 2027, enfim, tem várias outras datas que estão atualmente sendo cogitadas. Grupos em várias partes do mundo insistem em marcar datas. Lembre-se que Jesus respondeu a pergunta dos discípulos da seguinte maneira: a respeito daquele dia e daquela hora, ninguém sabe, ok? Ninguém, nem o pastor, nem o padre, nem o bispo, nem o papa, nem o homem, nem a mulher, ninguém sabe. Então a Bíblia diz assim, ninguém sabe, e diz, nem os anjos do céu sabem, nem o Filho, senão somente o Pai. Ou seja, Jesus vai voltar? Vai. Esse mundo mal vai acabar? Vai. O fim vai chegar? Sim, vai. Quando? Ninguém sabe. Então, sobre a primeira parte da pergunta, que foi quando, a resposta é ninguém sabe. Então, por favor, para de marcar data. Para de ficar falando em datas. Esses dias, eu estava fazendo uma evangelização em algum lugar da América do Sul, e uma pessoa chegou e falou, pastor, eu sei que não pode marcar data, eu sei que a Bíblia não fala, mas você que é um pastor, que é um homem de Deus, você acha que falta quanto para Jesus voltar? Você vê, as pessoas sabem que não pode marcar datas e vêm perguntar para mim. Eu disse, amigo, você já deu a resposta, ninguém sabe, eu também não sei. Eu não posso falar para você que vai ser daqui 5 anos, daqui 10 anos, não dá para falar, não pode falar, é errado falar e tal. Então, quando? Ninguém sabe. Agora, a segunda parte da pergunta, ela é bastante importante, porque ela diz assim, que sinal haverá? Aí sim, quando ele fala que sinal haverá, então aí nós conseguimos ter uma ideia se estamos no fim ou se não estamos no fim. Porque a Bíblia dá o sinal, Jesus dá o sinal. E na verdade, Jesus apresenta vários acontecimentos que juntos fazem parte desse sinal que eles perguntaram a Jesus. Jesus então respondendo a pergunta sobre que sinal haveria, Jesus cita vários acontecimentos. E quando a gente observa esses acontecimentos, aí sim nós temos certeza de que o fim desse mundo mau está bem perto e que Jesus em breve voltará. O texto é Mateus 24, versos 4 em diante. O verso 4 já começa falando assim, e Jesus lhes respondeu, vede que ninguém vos engane. Quando ele fala cuidado para ninguém vos enganar, ele já está dizendo que o engano seria uma evidência de que o mundo chegaria ao seu final e que Jesus voltaria. O engano. Então eu pergunto a você, tem engano por aí? Sim, tem engano. Engano espiritual, engano religioso, engano político, engano de uma pessoa para com a outra. O engano, de maneira geral, está por aí. Então Jesus fala, cuidado com o engano, especialmente o engano religioso. E o verso 5 ele fala assim, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos. Nesse exato momento, tem várias pessoas no mundo inteiro dizendo que são Cristos. Sabia disso? Tem um que está num país X, tem no Brasil, tem nos Estados Unidos, tem na Europa, tem vários, deve ter uns 12 atualmente, uns 12 no mundo inteiro, dizendo eu sou o Cristo. Só que esses já não enganam mais ninguém. Sabe qual é o grande problema? O problema são aqueles que não dizem que são Cristos, mas se apresentam como cristãos e dão um mau testemunho de Jesus Cristo.
Porque aquele que aparece e fala assim, eu sou Cristo, já está na cara que não é. Todo mundo já sabe. Agora, Jesus falou assim, cuidado, porque muitos virão em meu nome. Quando ele fala virão em meu nome, é muita gente que pega esse livro, que leva o nome de cristão, de pregador, de pastor, de profeta, de alguma coisa assim, e sai por aí pregando como se fosse um verdadeiro. No entanto, é falso. Por isso Jesus falou assim, cuidado para ninguém vos enganar. Porque tudo isso faz parte do sinal do fim, do sinal da volta de Jesus. Quando você vai para o verso 6, aliás, antes do verso 6, a Bíblia diz que as pessoas viriam no nome dele, dizendo eu sou o Cristo, e aí termina falando assim, e enganarão a muitos. Portanto, é importante tomar cuidado e se concentrar na Bíblia, para que você não seja enganado, porque a Bíblia diz, enganarão a muitos, ok? O verso 6 fala assim, vocês vão ouvir falar de guerras, de rumores de guerras. Aí ele fala assim, olhai, vede e não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Então ele menciona guerras e rumores de guerras. Depois ele menciona no verso 7, porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Veja, nação contra nação, reino contra reino, fome, terremotos em vários lugares. Você percebe que esses acontecimentos, eles estão nesse momento se sucedendo. Não só no Brasil, como no mundo inteiro. Num lugar é um terremoto, no outro é a fome, no outro é uma guerra, no outro é um rumor de guerra, no outro é um falso profeta, no outro é um falso Cristo. Ou seja, essas coisas todas estão acontecendo diante dos nossos olhos. Não é verdade? E o texto bíblico continua. No verso 7, por exemplo, e no verso 8 agora, diz assim, porém tudo isto é o princípio das dores. Em outras palavras, virão coisas piores. Entende? E o verso 9 diz assim, então sereis atribulados, vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Aí o verso 10 fala assim, nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Aí o verso 11 fala, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E o verso 12 fala assim, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Não é exatamente isso que está acontecendo? Não é exatamente todas essas coisas acontecendo simultaneamente no mundo? E o verso 12, que eu acabei de ler, fala que o amor se esfriaria. E vem aqui entre nós, o amor não esfriou? As pessoas não estão mais frias? Sim, o amor se esfriou. O amor cristão, o amor de uma pessoa para com a outra. O mundo está realmente virado de cabeça para baixo. As profecias estão se cumprindo realmente exatamente como estão escritas aqui na Bíblia. E o verso 14 finaliza essa sessão dizendo, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Bom, deu para a gente ter uma ideia e relembrar alguns desses acontecimentos. Tudo isso junto forma o sinal da volta de Cristo. E eu queria que você soubesse que Jesus realmente está para voltar. Eu gostaria que você entendesse que a volta de Jesus é iminente, mais iminente, está mais próxima do que você pode ou possa imaginar. A palavra de Deus nunca se cumpriu tanto integralmente como agora, porque as profecias, à medida que vai passando o tempo, elas vão se cumprindo com mais exatidão ainda. E você que tem aí os seus 30 anos de idade, 40, 50, você sabe como era o mundo há 30 anos atrás e como é o mundo hoje. Em 30 anos as coisas viraram de uma maneira impressionante, e as profecias realmente estão se cumprindo diante dos nossos olhos. Só que o verso 14 que eu li, fala assim, o evangelho vai ser pregado em todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Portanto, a profecia principal que falta se cumprir, e eu diria que está se cumprindo, é a pregação do evangelho. Hoje eu estou aqui na TV Novo Tempo, na rádio, na internet, pregando o evangelho. São milhares e milhões de pessoas que me veem e que me escutam, falando do nosso programa, sem mencionar os demais pregadores, os demais servos de Deus do mundo inteiro. Então o evangelho está sendo pregado, de uma maneira ou de outra. O evangelho está sendo pregado.
E mais do que nunca, Jesus está perto de voltar. Recentemente, sabe quantas pessoas batizamos na África? Recentemente batizamos quase 100 mil pessoas de uma vez só. Foi o maior batismo dos últimos anos na África. Foi algo extraordinário. Eu estive recentemente em Angola e num estádio, só num estádio, nós reunimos 50 mil pessoas, depois do outro mais 30 mil, no mesmo dia, em estádios diferentes. As pessoas estão com fome e sede da palavra de Deus. Recentemente eu estive fazendo uma programação especial no norte do Brasil e no nordeste, os auditórios estão cheios, 3 mil no lugar, 4 mil no outro, 5 mil no outro, 10 mil em outro. Recentemente eu fiz um evento, um encontro evangelístico na Arena Amazônia, nós reunimos 45 mil pessoas no estádio de futebol. Recentemente eu estive no Monumental de Lima, o estádio de futebol de Lima, no Peru, reunimos ali 55 mil pessoas. Veja que as pessoas estão sedentas do Evangelho. Eu estou falando de público presente, pessoalmente ali. Sem falar das pessoas que estão pela internet, que estão pelo rádio, pela televisão, de alguma outra maneira, ouvindo, recebendo a palavra de Deus. Por um lado, há uma busca pelo Evangelho e, por outro lado, há uma apostasia, há um esfriamento por parte de algumas pessoas. Essas coisas todas fazem parte desse grande sinal da volta de Jesus. E eu queria que você soubesse que essas coisas mencionadas na Bíblia, elas realmente chamam a nossa atenção para o momento solene em que estamos vivendo. Você sabe o que diz Lucas capítulo 21? Eu vou abrir a Bíblia aqui agora e você poderia abri-la também e acompanhar comigo Lucas capítulo 21, a partir do verso 25. Veja o que diz aqui. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e sobre a terra angústia entre as nações. E o verso continua dizendo assim, angústia entre as nações em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Verso 26, haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Olha o 27, então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Olha o 28, ora, ao começarem essas coisas a suceder, exultai, erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. A Bíblia é clara, meu amigo e minha amiga, não tem como ser mais claro do que isso aqui. O texto bíblico fala de tsunami, você percebeu? Tsunami, aqui aparece o tsunami e aqui também aparecem os momentos de angústia. A angústia em todos os sentidos, inclusive a angústia emocional, a angústia que tem que ver com a própria pessoa, a doença psicossomática, além da angústia com o que está acontecendo no mundo de maneira geral. Esse texto chama a nossa atenção dizendo o seguinte, os homens irão desmaiar de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo. Ou seja, coisas que surgiriam em nossos dias que as pessoas ficariam arrepiadas, de cabelos em pé, porque nunca antes aconteceram tantas coisas em tão pouco tempo. Alguém pode falar assim, pastor, mas guerras sempre existiram e terremotos também, eu sei. Mas numa sucessão tão rápida, numa sequência tão veloz, tão rápida, como agora, nunca aconteceu. Nunca. Eu, por exemplo, já estive no Chile, já estive no Peru e até mesmo na Bolívia e já participei de situações de terremotos. Só no Chile eu já passei por 4 terremotos e no Peru passei por 2 e na Bolívia por 1. Ou seja, eu nunca imaginei que eu estaria num lugar onde aconteceria um terremoto. Eu estava hospedado no 12º andar, quando as coisas começaram a balançar e tremer. Eu fiquei assustadíssimo, porque nós brasileiros não temos um histórico assim. E depois eu estava com meu colega pastor no carro, indo de uma cidade para outra no Chile, quando de repente tocou o celular dele, e um toque diferente, um barulho diferente, ele falou assim, pastor Luiz, dá uma olhada. Eu olhei no celular e eu disse, o que é isso? Ele falou assim, é um alerta de tsunami. É um alerta de tsunami. Eu disse, mas quem enviou o alerta? Ele disse assim, o governo chileno, ele envia isso para todos os celulares do país. Todo mundo que tem um celular no Chile recebe esse recado. Quando tem um terremoto, momentos depois, pode acontecer um tsunami. E nós estávamos na estrada quando tocou isso. Só quem vive uma sensação como essa sabe o que significa esse texto bíblico. Esse texto, tanto de Mateus quanto de Lucas. E o verso 28 diz assim, ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Ouviu isso?
Levantai a sua cabeça, ou seja, olha para cima. Para de ficar olhando para a terra, para as coisas materiais. Tire os seus olhos daquilo que é material, efêmero, passageiro. Levanta a sua cabeça, olha para cima, porque a vossa redenção está chegando, porque Jesus está chegando. Essas coisas todas dizem que Jesus está chegando. Você acredita na volta de Jesus? Sim, você acredita? Estou perguntando, me diga aí, você acredita? Vamos, responda aí, diga, você acredita ou não acredita? Vamos, diga. Eu acredito na volta de Jesus. Eu sei que Jesus vai voltar. E quero dizer uma coisa para você. Se você acredita, ele volta. Se você não acredita, ele volta do mesmo jeito. Entendeu? Se você se preparar, ele vai voltar. E se você não se preparar, ele vai voltar. O problema vai ser seu. É melhor se preparar, porque a Bíblia diz que essas coisas aconteceriam e, de fato, elas estão acontecendo. Em breve, muito em breve, nós vamos levantar a cabeça, olhar para cima e vamos ver Jesus vindo nas nuvens dos céus para nos buscar. Essa é a nossa grande esperança. Essa é a nossa bendita esperança. Por favor, meu amigo e minha amiga, não deixe passar esta oportunidade. Não deixe passar esta chance. Acredite, Jesus está voltando. E Ele voltará não para matar você, não para destruir você, Ele voltará para buscar você. Ele voltará para levar você para o reino dos céus. É por isso que Ele vai voltar, nada mais. Agora, tem um detalhe importante. Você sabia que a Bíblia menciona 3 acontecimentos, 3, que são acontecimentos certos. Esses 3 irão acontecer, não tem jeito. Só que a Bíblia não revela nem o dia, nem a hora, nem o mês, nem o ano. Sabia disso? 3. Quer saber? Ok? Quer saber? Vem cá. Vem cá. Quer saber, não quer? Vem cá. Vem comigo aqui. Vamos sentar aqui que eu vou lhe mostrar quais são os 3 acontecimentos que são certos, são garantidos, só que Deus não revelou para nós nem o dia, nem a hora, nem o mês e nem o ano. Vem cá, pode chegar mais perto. Pode vir mais, vem mais. Esse é um assunto que temos que conversar assim, realmente entre amigos, baseado na Bíblia, claro. Primeiro acontecimento, o dia da morte, o dia da sua morte. Você não sabe quando vai morrer, não é mesmo? Mas você sabe que vai morrer, todos nós sabemos. Mas quando? Ninguém sabe. Esse é o primeiro importante acontecimento que Deus não nos revelou, nem o dia e nem a hora. Mas ninguém duvida que vai morrer um dia. Segundo acontecimento, o dia do fechamento da porta da graça. Todos nós sabemos que a porta da graça irá se fechar. Mas quando? Ninguém sabe quando. Não é verdade? Ninguém sabe, nem o dia nem a hora. Terceiro acontecimento, o dia da volta de Jesus. Todos nós sabemos que Jesus vai voltar. Mas quando? Qual é o dia? Qual é a hora? Ninguém sabe. Então são 3 acontecimentos. O dia da morte, o dia do fechamento da porta da graça e o dia da volta de Jesus. São coisas que irão acontecer, mas nós não sabemos quando. Deus não nos revelou. Agora eu faço uma pergunta. Deus não nos revelou por quê? Será que Ele sabe? Sim, Ele sabe. Ele sabe o dia da sua morte, Ele sabe o dia do fechamento da porta e Ele sabe o dia da volta de Jesus. Mas Deus não nos revelou porque Deus é sábio. Deus é muito sábio, por isso Ele não nos revelou. Já imaginou se você soubesse o dia da sua morte? Se você soubesse o dia da sua morte, talvez você morreria antes de medo, não morreria? Ou talvez você ficaria, quem sabe, longe dos caminhos de Deus, fazendo algumas coisas por aí, e quando se aproximasse a data, você viria para Jesus e você se arrependeria, entre aspas, e aí seria salvo. Quer dizer, seria uma aberração, porque o preparo não seria verdadeiro, porque a sua vida espiritual não seria de maneira transparente e fiel. Então Deus não revelou o dia da sua morte, para o seu bem, para que você pudesse estar preparado todos os dias. A mesma coisa com relação ao fechamento da porta da graça e a mesma coisa com relação à volta de Jesus. Então Deus quer que você esteja preparado todos os dias, o tempo todo. Deus quer que você
ande uma vida vigilante. Por isso ele fala, vigiai e orai. Esteja preparado, sempre, todos os dias. Porque a hora que você menos esperar, a porta pode fechar, você pode morrer ou Jesus pode voltar. Entendeu? Então eu quero fazer uma pergunta. Se hoje fosse o seu último dia de vida, você estaria preparado? Se Jesus voltasse hoje, você estaria preparado? Se a porta da graça fosse fechada hoje, você estaria salvo? Se esse fosse o último sermão que você estivesse ouvindo, você estaria salvo ou perdido? Se essa fosse a sua última chance, você estaria salvo ou perdido? Pensa nisso e abra o seu coração e tome uma decisão. Entregue a sua vida a Jesus. Busque a igreja adventista mais perto da sua casa. Aqui está o site, está vendo? Aqui tem um site, encontreumaigreja.com.br. Entra aqui, localiza a igreja, vá até lá, converse com o pastor, com os irmãos, estude mais a Bíblia, peça o batismo, seja batizado e se prepare para a volta de Cristo. Porque realmente esse dia está bem perto. Você aceita? Sim? Vamos ver, aceita? Se você aceita, levanta a mão. Vamos, vamos. Levante essa mão, meu amigo. Sim, então eu vou orar por você. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Querido Pai Celestial, obrigado pela promessa da Tua volta, obrigado porque os sinais, ou melhor, os acontecimentos estão diante dos nossos olhos e tudo isso avisa que a volta de Jesus está mais perto do que se pode imaginar. Por isso, Senhor, nesse momento, eu quero entregar minha vida nas Tuas mãos e quero pedir que o Senhor abençoe essa pessoa que está orando comigo, esta mulher, este homem, este jovem, esta família, e que todos estejam preparados para subir contigo e viver para sempre no novo céu e na nova terra, em nome de Jesus. Amém.